Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês a respeito da difícil arte de perdoar. É o tema que nós vamos tentar desenvolver durante esse bate-papo. Eu digo que é um bate-papo porque, embora eu não possa ouvir o que você tem a me dizer a respeito, eu estou aqui para colocar a minha lente, a minha maneira de enxergar esse processo chamado perdão, que é difícil para todos nós. Nós temos que ter essa humildade de admitir que não é fácil perdoar uma ofensa, perdoar uma traição conjugal, perdoar um assassinato de um filho, perdoar um sócio que abandona, que lesa o outro sócio e deixa a empresa na falência. Enfim, são muitos danos, muitas invasões, muitas ofensas, muitos prejuízos que dificultam para a gente esse processo do perdão, para que nós possamos efetivamente retirar a barreira que a mágoa causou e restabelecer o vínculo, que esse é o processo ideal nas relações humanas. Vamos bater um papinho sobre isso e eu gostaria de iniciar esse pensar a respeito do tema perdão, justamente evocando uma passagem bíblica onde Jesus nos demonstra alguns passos para que a gente atinja esse processo. Então vamos pensar um pouquinho, olha, na época de Jesus, o perdão das ofensas não era a proposta inicial. A proposta de Moisés no Velho Testamento, o grande legislador hebreu, ele trouxe para nós a proposta da justiça. Então vamos ter uma primeira noção do que é certo, o que é errado, o que é justo. Então no Velho Testamento, quando uma pessoa causava um dano a essa outra pessoa, obrigatoriamente ela teria que reparar esse dano. Então ela pagava a dívida que ela adquiriu. Se eu tirei R$20 de uma pessoa, eu vou dar os R$20 e uma multa de 20%. Era mais ou menos assim que a coisa funcionava. E haviam penas bastante severas para determinados crimes. O adultério, por exemplo, era uma pena grave, considerada grave, e especialmente a mulher, quando pega em adultério, ela era arrastada à praça pública e ali ela sofria uma dilapidação, ela era apedrejada até a morte. Essa era a ideia e a proposta da justiça no tempo de Moisés. Quando vem Jesus traz uma proposta diferente. Já que vocês já aprenderam o que é a justiça, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, entender que existem limites para o nosso direito, então Jesus, pegando essa humanidade um pouquinho mais amadurecida, ele já traz uma nova proposta, que é a proposta do amor, especialmente o amor. Amor ao próximo e amor a si mesmo. E dentro dessa proposta de amor, vem o perdão incondicional. Ou seja, eu vou perdoar as ofensas sempre que elas acontecerem, independente do outro que me ofendeu estar disposto a restabelecer o vínculo comigo ou não. Eu vou perdoar como uma proposta minha, uma proposta pessoal de realmente amar de forma incondicional ao meu próximo e amar a mim mesmo também. Então, quando Jesus está na praça e eles levam propositadamente essa mulher até ele, quem levou essa mulher até lá foram os fariseus, que eram os doutores da lei, os guardiões da lei mosaica, que se incomodavam profundamente com Jesus, interpretando que a nova proposta que o mestre trazia, ela ia frontalmente contra as leis mosaicas. Tanto que em várias passagens Jesus dizia, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhes cumprimento. Como se ele viesse esclarecer um pouquinho melhor essa proposta, amadurecer um pouquinho melhor as ideias das pessoas em relação ao entendimento das leis morais da vida. Então os fariseus, incomodados com a proposta do perdão, trazem a mulher até Jesus e lhe perguntam para ele, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei mosaica, que é a que todos nós seguimos e reverenciamos, manda que ela seja apedrejada até a morte. E você? O que você diz? Estou falando de uma linguagem atual, obviamente. Muito bem. Jesus, ele sabe que aquilo é uma armadilha. Por quê? Porque se ele dissesse que não deveria apedrejar a mulher, que nós devemos perdoar incondicionalmente as ofensas, o que estaria acontecendo?
ele estaria afrontando a lei mosaica. E aí eles teriam um motivo real, diante das suas leis, das leis do seu tempo, para condenar Jesus e eventualmente aprisioná-lo e causar um certo impacto no seu trabalho, na sua proposta. Se Jesus dissesse que deveria, portanto, seguir a lei de Moisés e apedrejar essa mulher, o que aconteceria? Tudo o que ele veio ensinar cairia por terra. Então, o amor incondicional, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o perdão das ofensas, tudo isso perderia sentido. Ele estaria falando contra ele mesmo. Então, ele estava numa saia justa, porque ele tinha que pensar muito bem no que ele ia dizer, que dependendo da sua postura, da sua resposta, ele estaria perdendo completamente a credibilidade perante aquelas pessoas. A sua proposta cristã de amor incondicional estaria sem sentido, porque no exemplo prático disso ele teria falhado. Então Jesus toma uma atitude muito interessante. Eu gostaria que vocês observassem na tela agora a imagem que nós estamos aqui projetando, tá? Aí é bem interessante nós observarmos. Primeira coisa que Jesus faz, primeiro ele silencia. Vamos prestar atenção nessa palavra, silêncio. Jesus nos coloca nesse momento um ensinamento. Diante do erro, o primeiro passo é o silêncio. Primeira coisa, quando uma pessoa erra, nós vamos parar para pensar, nós vamos refletir sobre o erro e não vamos tomar nenhuma atitude precipitada. Então, vamos voltar agora, vamos pensar sobre isso, sobre esse silêncio do mestre. Quando nós sofremos um dano, uma ofensa, um prejuízo, uma invasão, é muito natural que nós tenhamos uma reação imediata. Por quê? Porque nós temos as emoções básicas, que são amor, ódio, né? Toda situação prazerosa gera um sentimento de amor que acolhe, toda situação desprazerosa gera um sentimento de ódio que repudia, que afasta quem está invadindo, ofendendo ou me causando dano. E dentro dessas duas emoções básicas, amor e ódio, nós vamos ter os sentimentos, aliás, eu falei errado, os afetos básicos, amor e ódio, eles dão origem a várias emoções básicas. Aí vem a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o amor. Isso não é um senso, não é comum entre todas as cadeiras de psicologia, há quem questione, mas vamos pensar sobre isso nesse momento, não como sendo uma verdade absoluta, mas também uma lente, um modo de encarar o problema. Então vamos pensar, eu sofri um dano, uma invasão, um prejuízo, uma ofensa. Naturalmente, o meu cérebro já observa aquela atitude do outro em relação a mim. Se ela me causou um desconforto, um sofrimento, imediatamente o meu cérebro aciona o afeto chamado ódio. Esse afeto chamado ódio vai dar origem a uma emoção chamada raiva. A raiva, ela vai liberar no meu organismo uma série de substâncias. Adrenalina, cortisol especialmente, que são os hormônios do estresse. E com que objetivo? Por que meu cérebro me faz sentir raiva? O objetivo da raiva é parar o dano, parar o prejuízo, a invasão ou ofensa. Ou seja, é me proteger. É o alto amor que faz com que eu sinta raiva naquele momento, para que eu possa identificar que aquilo é prejudicial à minha integridade, à minha pessoa, tanto moral como fisicamente, e eu vou então tomar uma atitude que vai advertir aquele que está me invadindo. Então ela tem uma função. Por isso que é importante nós entendermos que raiva, medo, tristeza, alegria, amor são apenas emoções e nós não podemos julgá-las como boas ou ruins, como feio ou como errado, bonito. Nós não podemos julgar as nossas emoções. Nós temos que entender que elas existem com um propósito. O propósito de nos permitir cuidar de nós, amarmos-nos, satisfazer as nossas necessidades, amar o nosso próximo e satisfazer as necessidades do nosso próximo. Então, quando eu sinto a raiva diante daquela ofensa, o alto amor está gritando, Elaine, defenda-se, posicione-se para o dano, a ofensa, o prejuízo, a invasão. Protege. Você. É uma necessidade básica de todos nós. Sermos amados, sermos respeitados e considerados.
mesmo tempo, o momento em que eu vou na direção daquele que está me ofendendo e paraliso a ofensa, eu estou indo de encontro ao amor ao meu próximo, porque o amor educa. O amor não é conivente com as coisas que estão erradas. Então, no momento em que eu vou na direção do meu próximo e falo, olha, isso é um dano, é uma invasão, é um prejuízo, isso está me incomodando, está me entristecendo, me magoando, eu estou dando a oportunidade para que essa pessoa que está me invadindo entenda que ela está passando dos limites, que o limite meu, pessoal, foi invadido. Então, eu estou educando essa pessoa para ela saber até onde ela pode ir. Então, nas relações interpessoais, o amor está sempre presente. O amor a nós mesmos e o amor ao nosso próximo. É isso que Jesus queria nos ensinar. Mas o amor mobiliza uma série de emoções para que a gente possa realmente fazer esse papel, educar o outro e ser educado por ele. Então, vamos pensar. No momento em que nós sofremos o dano, a invasão, o prejuízo ou a ofensa, nós sentimos raiva. Não quer dizer que eu vou pegar esse sentimento de raiva e vou partir para agredir o meu companheiro, aquela pessoa que está me ofendendo, que está me invadindo. Se eu também arquivar essa raiva, transformá-la numa mágoa, num ressentimento dentro de mim, ela também não vai ter a utilidade que ela deveria ter, que é educar o ofensor e fazer com que ele entenda que ele está errado, contribuir para o seu crescimento. Então, se eu agrido, não está legal. Eu estou invadindo, causando um dano maior. Se eu guardo, se eu arquivo, eu não contribuo com o crescimento do outro e ainda me agrido, porque todo esse cortisol, essa adrenalina que foi drenado, com o objetivo de me preparar para uma defesa, não necessariamente um ataque, uma defesa, vai ficar dentro de mim e vai causar uma série de impactos que nós vamos ver ao longo dessa palestra, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então eu não posso agredir e não posso arquivar. O que eu tenho que fazer? Me defender. Por isso que Jesus, nessa imagem, ele para pensar. Então ele está dando para a gente uma dica de como é que nós vamos lidar com as ofensas, com os problemas no nosso dia a dia. Ele poderia responder prontamente, ele poderia ter dado uma orientação imediata, mas ele parou, silenciou, mostrando para nós com o seu comportamento que é isso que nós temos que fazer. Antes de agir, pense. Quase sempre, o que nós fazemos? Nós recebemos o impacto e já damos uma resposta. Então é aquela coisa, bateu, levou. E o ideal é que a gente comece a dilatar o tempo da resposta. Nós vamos receber o impacto que vem do outro, vamos pensar e depois nós vamos dar uma resposta já elaborada, onde nesse tempo de pensar eu estou analisando os benefícios, as vantagens e desvantagens de cada atitude, de cada gesto, para que eu não venha me arrepender posteriormente. Então Jesus nos ensina a silenciar. Primeira coisa, o silêncio. Depois ele se curva, né? Ele agacha, fica no mesmo nível da mulher. Vamos ver a tela outra vez, vamos prestar atenção na imagem. Jesus se posiciona exatamente no mesmo nível em que está o pecador. O que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar para nós que a humildade é uma das virtudes mais importantes para quem pensa na possibilidade de perdoar. Nós temos que olhar a pessoa, o pecador, o ofensor, a pessoa que errou, como alguém, como um irmão, alguém que é um ser humano como todos nós. E assim como somos imperfeitos, eles também são, assim como eles erram, nós também erramos. E da mesma forma que nesse momento ele precisa de perdão, em algum momento da nossa vida nós também vamos precisar, porque dificilmente vamos passar uma vida, uma existência, sem ferir, sem magoar, sem ofender, sem causar um dano a alguém, pela imperfeição da nossa alma. Então Jesus se curva, mostrando uma humildade, se colocando diante da mulher pecadora, da mulher que errou, da mulher adúltera, numa posição de igual para que ela não se sinta diminuída, que ela se sinta compreendida, acolhida pelo Mestre, para que ele possa efetivamente resgatar a alma dessa mulher. E aí nós vemos que ele está escrevendo no chão. Ele começa a escrever, e o gesto de escrever na terra, no chão, na minha interpretação, dentro de uma visão psicológica, filosófica, eu acho que Jesus começa a escrever no chão os pecados, os erros que a humanidade terrestre costuma ter. É como se ele quisesse mostrar para nós, com esse gesto de escrever no chão,
olha, o erro, o pecado, a falha existe particularmente nos filhos da Mãe Terra, porque eles são imperfeitos, porque eles não são criaturas acabadas, são criaturas que estão em fase de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Então o erro faz parte dos filhos da terra. Por isso ele escreve no chão. E aí, como as pessoas ficam aguardando uma postura do mestre, uma fala do mestre, e eles perguntam, e aí, o que nós vamos fazer? Apedrejamos ou não apedrejamos? Qual que é a atitude que nós vamos tomar diante dessa mulher? Seguimos a lei de Moisés ou seguimos a sua orientação, que é o perdão? Jesus, sabendo que isso era uma cilada, né, uma armadilha para ele, como nós dissemos, ele simplesmente faz com que as pessoas repensem as suas próprias dores da alma, as suas próprias enfermidades morais. Quem de vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então vamos pensar sobre isso? Vamos pensar. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus fala isso, ele não condena e nem absolve. Ele simplesmente permite que as pessoas que ali estão reflitam. Olha, você vai atirar a pedra ou você vai estender a mão? Qual vai ser a sua postura? Você, consultando a sua consciência, você se vê livre absolutamente do pecado, do erro. Você tem uma perfeição, uma pureza interior que te dá autoridade moral para julgar essa pessoa, e você atira a pedra, condena, ou você estende a mão para levantá-la, porque você sabe que amanhã você pode estar nessa condição e precisando que alguém te estenda a mão, que alguém torça para que você se levante depois de ter caído. E segundo o texto do Novo Testamento, as pessoas começaram a se afastar. Depois dessa pergunta, Jesus faz com que as pessoas entrem num processo de reflexão e eles começam a se afastar. E os mais velhos saem primeiro. Por que os mais velhos saem primeiro? Porque já viveram mais, já pecaram mais, já erraram mais. E todos saíram. E Jesus fica sozinho com a mulher. Interessante que a mulher não saiu. Ela poderia também ter levantado e ido embora. Já que está todo mundo indo embora, ela poderia fugir. Mas ela prefere ficar. A atitude de ficar diante do mestre é a atitude de quem reconhece que está errado. De quem sabe que fez algo errado e que precisa de alguma forma ser advertido, punido. Por isso ela não foi embora, ela ficou para receber a advertência que ela julgava merecedora. Essa postura da mulher mostra que ela entendeu que errou e que ela estava arrependida e esperando um auxílio para se recompor, para se levantar. E quando Jesus vê que a mulher fica, ele pergunta para ela, olha, os que te acusam foram embora, ninguém tá te condenando, eu também não te condeno. E nesse momento Jesus fala, vai e não peques mais. Eu prestei muita atenção no vai. Isso significa que após o erro, após a ofensa, o dano, o prejuízo, após a lesão, nós temos que nos levantar do erro e nós temos que seguir em frente, nós temos que continuar caminhando. Tanto quem sofreu ofensa, como quem provocou a ofensa. Nós não podemos paralisar, cristalizar a nossa vida naquele momento doloroso. E é isso que, infelizmente, grande parte das vezes nós fazemos. Vamos seguir o nosso raciocínio tentando pensar a respeito do que está aqui no texto, né? Ao perdoar, você deixa de querer mal a alguém responsável por um ato desagradável, hostil, que o prejudicou e fez sofrer, renunciando à aplicação de um castigo ou punição e não guarda ressentimento em relação a ele. Aí nós vemos o perdão completo, né? Então eu vou deixar de querer mal a pessoa, ou seja, toda vez que nós sofremos uma ofensa, a ofensa ela causa uma barreira no relacionamento. E o perdão é o único mecanismo para tirar essa barreira, para que eu possa voltar a me relacionar com essa pessoa, né? Então, quando a gente vai ler aqui, nós vemos, olha, você deixa de querer mal a pessoa que fez alguma coisa ruim para você, desagradável, hostil, que te prejudicou e fez sofrer, renuncia ao castigo, à punição e não guarda ressentimento. Então, vamos pensar. O perdão implica, a palavra perdão no latim é perdonare, que significa dar totalmente. Então, quando eu vou perdoar, eu simplesmente dou totalmente a absolvição. Eu abro meu coração e liberto a pessoa do erro, né, do que ela cometeu contra mim.
eu abro meu coração e me livro daquilo, eu jogo para fora. Aquilo não é meu, não me pertence, né? Veio dela, fica com ela. Eu não vou guardar isso comigo. Então eu não guardo o ressentimento, eu não guardo a mágoa dentro de mim. Eu abro mão do castigo. Tá aqui, olha. Você renuncia à aplicação do castigo e da punição. Você abre mão da justiça, né? E deixa de querer mal. Você volta a amar, volta a conviver, volta a ter vínculo com essa pessoa. Isso é o perdão completo. É o perdão verdadeiro. Quando você diz que perdoa e efetivamente esqueceu a ofensa. Vamos continuar pensando sobre isso. Olha, aqui nós colocamos alguns desenhos, né? Algumas imagens para a gente materializar o que nós estamos querendo dizer. Então, veja bem, esquecimento da ofensa. Cientificamente falando, nós não esquecemos, né? O nosso cérebro, ele arquiva tudo aquilo que nós vivemos. E eu vou mais longe. O arquivo não está só no cérebro, está também na nossa alma. Quando nós morremos, o corpo morre, mas o espírito continua vivendo no mundo espiritual e leva consigo todas as suas experiências. Então, a memória, ela está dentro da nossa alma. Então, não há como esquecer, não há como apagar efetivamente, passar uma borracha. A não ser que você tenha um Alzheimer, um tumor, um derrame. Aí você esquece efetivamente porque lesou a área da memória que arquivava aquilo. Mas ainda assim o espírito tem o arquivo da experiência. Então não dá para esquecer. Quando a gente fala perdoar, é esquecer a ofensa e reconciliar-se com o ofensor, que é a outra imagem, esquecer a ofensa e reconciliar-se com o ofensor. Quando nós dizemos isso, esse esquecimento que nós estamos falando é quando você até se lembra do que aconteceu, mas não há mais dor. Não existe mágoa, não existe ranço, não existe ressentimento. Nada que impeça você de voltar a conviver, né? Esse é o esquecimento possível. Todas as vezes que nós falamos, olha, eu perdoei, né? Mas a hora que eu lembro da situação, eu me sinto desconfortável, eu me sinto magoado, eu falo, olha, eu não quero mais conviver com essa pessoa, né? Eu me desliguei completamente dessa pessoa. Se eu não consigo voltar a conviver, então houve um perdão parcial, porque o perdão completo, o processo total do perdão envolve o esquecimento, no sentido, então, de nós deixarmos cair fora da consciência, ou seja, não lembrar aquilo com a dor que foi do primeiro momento, apenas lembrar, olha, um dia eu passei por isso. Foi difícil, foi doloroso, mas eu superei. Isso é o esquecimento possível. E a verdadeira reconciliação, voltar a conviver. Esse é o perdão perfeito. Mas, às vezes, nós vamos ver algumas condições ao longo da nossa discussão que nós temos que optar por nos desligarmos. É justamente quando a pessoa que errou não reconhece o erro, não se arrepende, não pede perdão. Então, nós não conseguimos mais confiar nela, porque, de repente, é como se a sua atitude de não se responsabilizar pelo que fez, de não demonstrar arrependimento, de não pedir perdão, faz com que nós, que fomos ofendidos, fiquemos com medo de que volte a acontecer. Então, quando isso acontece, o que nós fazemos? Muitas vezes, nós, dentro do nosso coração, nós limpamos aquela mágoa, aquele ranço, aquela dor, mas escolhemos não conviver mais, escolhemos desfazer o vínculo afetivo, principalmente por essa atitude de recusa do outro em continuar esse processo. Então, vamos entender. Mais uma vez eu vou pedir para que a gente preste atenção na tela. Perdoar não é ser conivente com os erros alheios. Nem aceitar de forma passiva abusos, agressões, manipulações e desrespeito aos direitos e aos limites. Perdoar não é apoiar comportamentos que tragam dores físicas ou morais. Não é esquecer simplesmente a ofensa no sentido de apagar da mente, mas posicionar-se, defender-se com o objetivo de conter e educar o ofensor, para que ele não continue ferindo, condição única em que se pode refazer o vínculo afetivo. Portanto, o perdão, ele remove as barreiras e faz com que nós possamos voltar a confiar e o vínculo se restabelece. Esse é o perdão verdadeiro. Quando a gente finge que não doeu, quando a gente ignora a dor, nós estamos simplesmente negando que ela existe, fingindo que está tudo bem, mas não está tudo bem dentro de nós. Então, perdoar não é ser conivente com os erros, abusos, agressões e invasões dos outros. Porque se nós fazermos isso, nós estamos deixando de amarmos-nos e, inclusive, deixando de amar o outro.
porque o outro não vai ser advertido a ponto de entender que o que ele está fazendo está errado, continuará fazendo isso com outras pessoas, e isso é faltar com a caridade com o nosso irmão, porque o amor ao próximo, como eu já disse, implica em educar o outro. O amor educa, protege a si mesmo com o alto amor e educa o outro. Ser conivente com os erros dos outros é alimentar o egoísmo, a vaidade, o orgulho do outro. Então nós estamos sendo omissos no processo educacional. É claro que para eu educar o outro, se eu tiver um sentimento de profundo amor e compaixão pelo outro, isso vai ter uma receptividade maior, né? Por isso que eu digo, gente, que quanto maior a sua capacidade de amar, maior a sua capacidade de perdoar. Então, o amor tem que estar cada vez mais abundante dentro de nós para que nós possamos realizar esse processo, né? Então, vamos lembrar sempre disso. Nós não vamos simplesmente ignorar as coisas ruins que as pessoas fazem com a gente. Nós vamos nos posicionar, vamos nos defender com o objetivo de realmente podermos educar e proteger. Então, quando nós vamos olhando agora essa imagem, nós vamos percebendo que interessante, né? Quando nós perdoamos, nós fugimos dessa condição que nós estamos vendo aqui. Olha o estado de espírito, o estado emocional desse indivíduo diante daquele que o ofendeu. Quem o ofendeu, prejudicou, não ficou nem sabendo que fez isso. E aí ele está lá tomando seu cafezinho tranquilo, não identificou a dor do outro, não percebeu que a sua atitude foi invasiva, ou se percebeu, não valorizou, e o ofendido fica aqui cheio de ódio. Então você imagina, pensa comigo, o estado orgânico, psíquico, espiritual dessa pessoa, né? Aquilo que eu falei, arquivou a mágoa, adrenalina, cortisol dentro dela, o que essas substâncias do estresse vão causar, que impacto vão causar no seu corpo. Quando você perdoa, você se liberta, que é outra imagem. Então, quando nós optamos pelo perdão, e o perdão é uma escolha, nós vamos falar bastante sobre isso também, nós optamos por sermos livres. Nesse caso, a pessoa está aprisionada, ela está algemada àquele que o ofendeu. Ela perdeu a paz. É aquilo que eu disse quando eu falei que Jesus nos ensina a continuar caminhando. Vai, e não peques mais. Segue em frente. Não deixa que a ofensa coloque um ponto final na sua vida. Porque às vezes a gente passou por uma situação traumática e a partir daquele momento a gente parou de viver. Nós morremos naquele momento. Nós deixamos de sonhar, deixamos de acreditar, deixamos de amar, deixamos de conviver. Nós incrustamos dentro daquela dor e ficamos ali, cristalizamos. É isso que Jesus nos pede. Vai para a mulher adulta, levanta e vai, segue em frente. Não peques mais. Quando Jesus diz para não pecar mais, ele está dizendo, olha, eu não condeno a pessoa que cometeu o erro, que é a mulher que cometeu o adultério. Eu condeno o adultério. Não peques mais. O adultério não é legal. Não cometa o adultério. Mas ele não condena a pessoa que adulterou. Primeiro porque ninguém cai sozinho. Naquele momento trouxeram a mulher adúltera. Mas e o homem que adulterou com ela? E o esposo que talvez tenha deixado afetivamente essa esposa carente, exposta ao adultério? Então, ninguém cai sozinho, ninguém tem vitória sozinho. Nós temos sempre parceiros em tudo que a gente faz. Naquele momento, a mulher era o alvo da sociedade, da condenação. Mas se nós formos olhar para trás, tem todo um processo que culminou no adultério. E Jesus sabia disso. Mas ele não condena a mulher porque sabe que ela chegou a cair por uma fragilidade, por uma ignorância, que o erro acontece muito mais por isso do que por maldade. Mas deixou bem claro que ele não era conivente com o que ela estava fazendo. Olha, não peques mais, não faz mais isso aí não é legal, né? Isso ofende, isso magoa, isso fere. Então, quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Vamos prestar atenção nessa frase, perdoar para ser perdoado, é uma frase bíblica. O pai, você perdoa os seus irmãos para que o pai perdoe você. Jesus, quando ele foi ensinar para nós o Pai Nosso, ele falou isso, olha, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele pede que a gente solicite ao Pai o perdão para as nossas dívidas, para os nossos erros, assim como também nos propomos a perdoar aqueles que erram conosco. Imagina todos os dias você fazer isso, todos os dias você orar pedindo perdão, né? É como se Jesus dissesse assim, gente, viver é contrair dívidas. Vocês são espíritos imperfeitos, vocês não estão acabados, vocês não estão completamente evoluídos, completamente purificados. O erro faz parte daquela tentativa de acertar. Então o erro é um caminho, é um aprendizado para que a gente um dia
consiga acertar o alvo. Faz parte desse processo de crescimento espiritual nosso. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, é como se nós reconhecêssemos a nossa fragilidade e ignorância, antecipando a Deus, olha, eu sei que pela minha fragilidade e ignorância eu vou falhar em algum momento, eu vou errar em algum momento, eu vou ferir, invadir em algum momento. E eu vou precisar do perdão, né? E da mesma forma que eu reconheço isso, eu tenho que lembrar que o meu irmão está na mesma condição e que eu vou precisar perdoá-lo também. Então, perdoa para que o Pai Celestial te perdoe. Perdoe para que você possa ser perdoado um dia também. Quem não perdoa perde o direito ao perdão. Aí a coisa complica, né? Vamos continuar no nosso raciocínio. Por que é tão difícil perdoar? Até eu coloquei o título dessa palestra, né? A difícil arte de perdoar. Por que é tão difícil perdoar? Por que para mim é difícil? Por que para a maioria de nós é difícil? Talvez para algumas pessoas não seja. Mas a imensa maioria, e eu me incluo nelas, tem uma grande dificuldade de perdoar. Por que é difícil? Veja bem, quando sofremos um dano, um prejuízo, uma ofensa, uma invasão, por direito, nós temos direito à justiça. Não à vingança, justiça. Nós temos direito à justiça. Eu tenho o direito de ver o dano reparado. E quando eu vou perdoar, sem saber se o outro reconhece que errou ou não, antes que isso venha acontecer, eu vou fazer uma escolha, né? Então, eu pergunto agora para você, olha, o que fizeram com você? Você vai me contar. Fizeram isso. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Então, veja bem, a ofensa, o dano, a invasão, às vezes eu não tenho como impedir. Ela chega até mim. Eu não fui atrás. Veio para cima de mim. Aconteceu. Então, a imperfeição dos nossos companheiros de jornada, do nosso filho, esposo, dos pais, dos amigos, dos conhecidos e desconhecidos, por eles serem imperfeitos, eles fazem movimentos imaturos que às vezes nos machucam, nos ferem. Então, às vezes eu não tenho como fugir do dano, do prejuízo, da ofensa ou da invasão. Isso é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, aí depende de mim. Aí a escolha é minha, aí é livre-arbítrio. Deu para perceber bem isso, né? Então, quando eu escolho perdoar, independente do outro, eu faço essa escolha. Quando Jesus fala, reconcilia-te primeiro com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, o primeiro processo de reconciliação é comigo mesmo, é com a minha consciência. Eu quero restabelecer a paz que aquela ofensa tirou momentaneamente de mim. Eu exijo, né, do meu espírito um esforço para que eu possa retomar minha caminhada e continuar, como dizia Jesus. Vai, não cristaliza, não para, segue em frente. Isso é uma escolha, seguir em frente ou ficar. Vingar-se ou abrir mão da vingança, isso é escolha. Eu posso decidir isso. A ofensa, infelizmente, não, porque veio do outro e eu não tenho poder sobre o outro. Se o outro vai pedir perdão, eu não sei se ele vai pedir perdão, eu não tenho poder sobre ele, eu não posso exigir que ele peça perdão. Não posso exigir que ele me repare o erro, mas eu posso trabalhar dentro de mim essa proposta do perdão, que ela é íntima e pessoal. Então, quando eu vou perdoar, nós vamos ter dificuldade de perdoar porque nós vamos ter que abrir mão da justiça. Então, eu tenho direito à justiça e eu abro mão dela. Outro ponto é abrir mão do sofrimento, da raiva e da humilhação. Então, aquilo tudo que fizeram para mim me causou um sofrimento intenso, me deixou com muita raiva, me humilhou publicamente ou me causou algum prejuízo e eu vou assumir isso. Eu vou ficar com isso para mim. Olha, isso é meu. Infelizmente, eu vou ter que carregar isso comigo e me libertar disso depois. Eu vou ter que superar os sentimentos de rejeição, porque toda vez que alguém nos invade, causa dano, prejuízo, a sensação que a gente tem é isso aqui, ó, de que a gente não é amado e nem respeitado. Isso é um desejo básico do ser humano, ser amado, respeitado, ser considerado. Quando alguém me ofende, quando alguém me trai, a primeira coisa que eu penso é se a pessoa me amasse, ela não faria isso. Então isso causa um sentimento de baixa autoestima, de rejeição muito grande. E eu até coloquei aqui traição. É interessante pensar sobre a questão da traição, porque às vezes nós amamos o nosso pai, amamos a nossa mãe, amamos os nossos filhos e amigos, e nós temos deles uma imagem idealizada, nós temos deles dentro de nós uma imagem maravilhosa, intocável, de um provedor, de uma pessoa que cuida, que ama, que protege a gente, que, sabe, se apaixona pela gente. E então essa pessoa jamais vai fazer alguma coisa de ruim para mim, porque ela me ama.
Então a gente se sente seguro. A gente espera que os danos venham de fora, de pessoas desconhecidas, de pessoas que não têm vínculo afetivo comigo, mas uma pessoa que eu amo e que me ama, não, dali não vai vir. Quando a pessoa erra, e ela erra pela sua imperfeição, pela sua fragilidade, a sensação que eu tenho é de traição. Ela me enganou, ela não é tudo que eu esperava dela. Nós esquecemos que muitas vezes nós é que idealizamos, nós é que enxergamos as pessoas como seres perfeitos, e eles não são perfeitos, em algum momento eles vão nos magoar, e nós vamos ter que estar pronto para fazer esse processo de perdão. Então eu abro mão da justiça, eu abro mão da raiva, do sofrimento, da humilhação, eu tenho que superar os sentimentos de rejeição, de traição, que são meus, e ainda conviver com as consequências. Vamos supor que eu sofri uma traição conjugal, e que dessa traição conjugal tem um filho fora do casamento. Vamos supor que dessa traição conjugal veio uma doença, como é que a gente fala? Uma doença sexualmente transmissível. Isso vai ficar comigo, né? Se eu sofri um prejuízo material, uma falência financeira por causa daquela situação que o meu sócio me traiu na empresa e me levou à falência, essa falência está comigo, eu tenho que ficar com as consequências do erro, né? Então, infelizmente, a pessoa que vai decidir perdoar, ela tem que estar preparada para tudo isso. E isso dá para a gente perceber que demora um tempo. Por isso que eu gostaria muito que você que está me ouvindo pensasse assim, perdão é um processo. Não é uma coisa assim que de hoje para amanhã, então tá bom, desculpa. Desculpa é rapidinho. A desculpa é pública, né? Desculpar, absolver é uma coisa pública, rápida. O perdão é muito íntimo e pessoal. E o perdão demora um bom tempo. Por que ele demora? Porque nós temos um tempo para digerir tudo isso aqui. Para diluir a mágoa. E a gente fazer todo esse processo até culminar no perdão. Isso pode demorar meses, semanas, horas, dias, uma vida inteira. E às vezes várias existências, porque eu acredito na reencarnação. Então, às vezes, nem numa existência só não é o possível que haja o processo completo do perdão, né? É uma visão pessoal, é a minha lente, como eu digo, né? Mas a gente respeita a maneira que cada um pensa. É interessante, da mesma forma que algumas pessoas têm uma dificuldade enorme, como todos nós temos, aliás, uma dificuldade enorme de perdoar, tem algumas pessoas que não pedem perdão, né? Não pedem nunca. E aí a gente tem que entender por que essas pessoas não pedem perdão. Elas não pedem perdão porque elas têm medo de perder o controle da relação. Porque quando eu peço perdão, eu fico na mão do outro, eu fico esperando que o outro me absolva. Ele vai decidir se o relacionamento vai continuar ou não vai continuar, se o vínculo vai permanecer ou não. Então eu tenho medo de pedir e o outro não aceitar. Então eu prefiro fingir que uma hora vai passar, né? Ela está emburrada ou ele está emburrado, mas uma hora vai passar, a raiva passa e vai ficar tudo bem. Então a gente vê muitas vezes nas relações conjugais isso. Às vezes o marido feriu a esposa ou vice-versa. E é interessante porque aí a mulher está emburrada, o marido entra na cozinha e puxa uma conversa. Olha, parece que vai chover hoje, né? Tá calor, tá frio. Esse arroz ficou tão gostoso hoje. E a mulher emburrada, né? Então é o típico homem que tem medo de pedir perdão, medo de perder o controle da relação, de ficar na mão do outro e esperar que o outro decida. Medo de ter seu pedido rejeitado. É o medo da rejeição e do abandono. Lembra que eu disse que o maior desejo, a maior necessidade do ser humano é ser amado, respeitado, considerado. E o maior medo, que é o medo universal do ser humano, ser rejeitado, ser abandonado. Quando eu peço perdão e a pessoa rejeita, o risco que eu corro dela rejeitar é uma rejeição à minha pessoa, é uma sensação de abandono, de perda do afeto. Então eu prefiro ficar paralisado, esperando. Eu sei que eu fiz alguma coisa errada, mas eu vou esperar que passe a raiva dela ou dele, para que eu possa voltar a me aproximar. Não vou correr o risco. Mas existe também uma terceira causa, que é o medo do fracasso. Algumas pessoas são educadas desde a infância a entender que o erro diminui e que rebaixa e que o acerto exalta. Então são aquelas crianças que são muito elogiadas quando acertam, mas muito criticadas quando erram. Então o que acontece? Ela cresce e mantém esse padrão infantil na forma adulta, achando que errar rebaixa, acertar, eleva. Então, reconhecer um erro para uma pessoa assim é muito difícil, é muito doloroso, porque a autoestima dela vai lá embaixo. E, de modo geral,
as pessoas que assim procedem são pessoas que são orgulhosas, elas são vaidosas, elas são prepotentes. Por quê? Porque esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência é uma forma de compensar essa baixa autoestima. É como se fosse uma gangorra. Eu rebaixo o outro para me sentir superior a ele. Se eu já sou superior, se eu não digo superior, mas se eu tenho uma boa autoestima, se eu me sinto alguém, eu não preciso rebaixar o outro, eu posso ficar de igual para igual. Aquela atitude do Cristo de ajoelhar e ficar junto, na altura da mulher, se posicionando de igual para igual, porque a humildade é isso. Eu me sinto igual ao outro, nem superior nem inferior. E eu estou aberto ao aprendizado, eu sou um aprendiz diante da vida. Isso é ser humilde. Essas pessoas mais orgulhosas, elas têm esse padrão, a dificuldade de admitir o erro. Então o erro está sempre no outro. Ah, eu gritei com você porque eu cheguei nervoso e você já começou a me dar serviço. Então a culpa é sua, não é minha, né? Eu fiquei descontrolado e acabei te dando um tapa porque você gritou comigo, porque você pôs o dedo na minha cara. Então a pessoa sempre coloca a culpa no outro. Ela não assume, porque assumir significa fracassar como pessoa. Esse é um padrão e não tem nada mais importante no processo de perdão do que a pessoa reconhecer que errou. Para o outro, o lado de lá que foi ofendido, isso é fundamental. A gente vai ver sobre isso. E se a pessoa não pede perdão? Né? A gente tem que perdoar obrigatoriamente? Então nós vamos lembrar que o perdão, ele tem dois lados. Tem o meu lado pessoal, que é a minha escolha. Eu escolhi perdoar independente do outro, para que eu seja livre. Esse é o meu lado. Agora, existe o perdão com a reconciliação. Aí depende da atitude do outro. Então vamos ver na tela aqui a passagem bíblica de Mateus, capítulo 18, em que Jesus toca nesse tema, né? Você tem que perdoar quem não pede perdão? É a nossa pergunta. Vamos ver em Mateus, capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, ide acertar a falta em particular entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 2 ou mais pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se restabeleça, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então vamos começar por partes, olha. Vamos começar aqui, ó. Se teu irmão pecar. O pecado, ele significa o erro, o desvio, né? Quando a gente desvia a nossa conduta, erra o alvo. Então, o pecado, ele significa simplesmente o desvio da lei de Deus, que é a lei do amor. Toda vez que eu afronto a lei do amor, eu estou pecando. Isso é pecado, no sentido bíblico. Errar o alvo, né? Me distanciar do que é certo. Então, se seu irmão pecar com você, você vai acertar a falta, em particular, entre você e ele. Então, veja bem, Jesus nos pede que ao ser invadido, ofendido, né, quando alguém nos prejudicar de alguma forma, pecar contra você, vai acertar com ele. Ou seja, aqui está dentro da proposta que nós estamos colocando. Nós não vamos ficar quietos, nós vamos tomar uma atitude defensiva. Eu vou me entender com aquele que me prejudicou. Eu vou tentar diverti-lo. Eu vou tentar mostrar para ele que o que ele fez é prejudicial, eu não gostei, eu não queria que se repetisse, isso me magoou, me feriu e eu não quero que aconteça outra vez, porque eu gosto da pessoa, eu quero manter o vínculo com ela, então eu quero que ela entenda o que eu gosto e o que eu não gosto para que isso não volte a acontecer, porque senão a gente vai acabar se afastando. Então Jesus pede, vai lá e acerta com ele em particular. Não é para sair fofocando, falando para todo mundo, porque fulano fez isso, para mim fez aquilo, e a gente cria um grupo de pessoas hostis àquela pessoa que errou comigo. Não, deixa entre você e o outro. Vai lá, conversa com ele, em particular. Se ele ouvir você, ou seja, se ele te der atenção, escutar o que você tem a dizer e reconhecer que ele realmente falhou, ele então se propõe a mudar o seu comportamento, pronto, está resolvido, a gente volta a conviver, o vínculo se restabelece, e a gente se entende, porque a gente se ama e a gente quer se dar bem, a gente quer continuar junto. Mas se ele não te ouvir, então se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão, ou seja, mantém o vínculo, manteve o vínculo, resolveu o problema. Se ele não te ouvir, leva 2 ou mais pessoas. Então Jesus está nos fazendo, nessa passagem, refletir sobre o quanto nós temos que investir nas pessoas que nós amamos. A gente não pode desistir delas. Na primeira falha, pronto, não quero mais, não é assim.
Os relacionamentos, eles são construídos diariamente. A cada dia nós temos que ter uma dose maior de amor para superar as dificuldades. Então insiste, não deixa o seu irmão sair magoado ou você magoado com ele e desiste da relação. Não, vamos insistir, vamos investir nas pessoas, vamos acreditar que elas têm potencial para ser melhor do que elas são. Vamos educar essas pessoas que convivem com a gente. Então vamos lá. Você tentou, ele não quis. Pega 2 testemunhas, ou seja, pessoas que presenciaram a situação ou que têm interesse em ajudar na reconciliação. Vamos conversar junto, vamos dialogar sobre o problema. Essas 2 pessoas, 2 testemunhas que Jesus pede, é para que pessoas que não estão envolvidas no sofrimento, na dor, possam ter outras lentes para olhar o mesmo problema. Você entendeu? Então, de repente, eu estou aqui magoada, o outro que me magoou fala, não, a culpa não foi minha, a culpa foi dela. E eu estou aqui, não, a culpa foi dele. Então, 2 pessoas de fora vão olhar o mesmo problema, só que com lentes diferentes. E vão poder ajudar a gente a pensar sobre isso, né? Para poder chegar no entendimento. O objetivo é o entendimento. Mas se ele recusar, então, olha, vai lá e fala para a igreja. A igreja é a comunidade onde eles se reuniam, né? Religiosa, para a comunhão religiosa. Então, fala para os amigos da igreja e tenta fazer com que essas pessoas ajudem no processo, né? Se mesmo assim não tiver certo, desiste. Então vocês percebem que há um longo caminho antes de desistir da relação. Há uma insistência, há uma luta para que o vínculo se estabeleça, para que o outro modifique o seu comportamento e a gente possa continuar convivendo. Mas se não der certo, aí você desiste, considera gentil e publicano. Os gentios e publicanos na época de Jesus eram pessoas que não eram religiosas, não tinham a fé judaica, então eles não tinham vínculos com essas pessoas. É como se Jesus falasse, olha, desiste do vínculo então, porque infelizmente não vai dar. Então nós não temos necessariamente que perdoar quem não se arrepende. Engraçado que essa passagem é de Mateus. Mas se nós formos ver no Evangelho de Lucas, a mesma passagem, Lucas diz assim, se teu irmão pecar ou errar contra ti, adverte-o e se ele se arrepender, tereis ganho o teu irmão. Então, Lucas usa a palavra arrependimento. Arrepender-se, na linguagem, na origem da palavra arrepender-se, quer dizer mudar de rumo. Então, você errou o alvo, tive uma diretriz inadequada, é o pecado. Errei, reconheço que errei, arrependimento. Mudo o meu comportamento. Isso é arrepender-se, é mudança de comportamento. Então, se ele se arrepender, se ele entender que errou e ele resolver mudar, dá uma nova chance para ele. É isso que Jesus nos orienta. Quando a gente resolve não perdoar, quando a gente escolhe não perdoar, nós estamos passando por uma série de dificuldades. Essa imagem, ela vem mostrando, nós vamos prestar atenção nessa mulher, observem, olha a situação em que ela se encontra, né? Olha a energia negativa que está aqui saindo dela. Lógico que é uma representação gráfica para demonstrar para a gente o sofrimento. Então, a gente vai observando, olha aqui em volta dela, essa energia escura, mostrando os pensamentos doentios. E olha o coração aqui, né? Comprometido com essa energia escura também, mostrando para nós que quando nós não perdoamos, nós estamos guardando dentro de nós uma energia muito dolorosa, muito doentia, que vai causar problemas, que vai causar impactos para nós. Lembra quando eu falei que quando a gente recebe um dano, um prejuízo, uma invasão, a gente sente raiva? E que a raiva tem um objetivo, uma função, de fazer a gente se defender, se posicionar. Aquilo que Jesus acabou de falar, vai lá, conversa com o teu irmão, tenta se entender com ele, se ele se arrepender, você volta a ter o vínculo com ele. A raiva serve para isso, para que a gente possa ter essa energia de se defender e de se posicionar, de ir para frente e tocar o relacionamento adiante. Porque se eu tenho medo, eu fujo. Se eu ficar triste, eu me encolho e fico fechada dentro de mim mesmo. Então a raiva é aquela coisa que me põe para frente. Não, eu vou lá, vou resolver isso. Então essa mulher optou por guardar essa mágoa. E aí o que acontece? A adrenalina e o cortisol dentro do corpo dela vão aumentar a pressão, porque a adrenalina tem um efeito vasoconstritor. Vai aumentar a pressão, vai poder dar arritmia, vai constranger a musculatura, vai ter dores, contrair a musculatura, vai ter dores musculares, dores articulares, desconforto para respirar, que a pessoa fala, parece que o ar não entra, eu estou sufocada, né? Porque está realmente contraída a musculatura até do tórax. Eu vou ter gastrite, porque a adrenalina aumenta a acidez do tubo digestivo, colites, acelera o tubo digestivo dando diarreia, dando vômito, enfim.
no meu corpo, isso não vai ficar legal. Porque não é um momento, gente. A emoção, ela é um momento. Então, eu estou com raiva agora. Agora eu estou muito nervosa. Eu joguei essa adrenalina, eu grito, eu falo, eu bato, eu ponho para fora. A palavra emoção em latim quer dizer isso. Movere é movimento para fora. É alguma coisa que tem que sair. Quando eu transformo isso num sentimento, eu estou magoada, eu estou ressentida com fulano. Isso é um sentimento, é uma coisa que permanece cronicamente. Isso é que é prejudicial. Não é a raiva momentânea. Fiquei nervosa, fiquei brava, falei. Não, isso não é o problema. O problema é quando a gente arquiva e revive aquilo. Porque aí sim, adrenalina e cortisol, hormônios do estresse produzidos continuadamente vão me trazer problemas, vão me trazer enfermidades. Isso no campo físico. No campo emocional, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, uma série de enfermidades surgem no campo psíquico por causa da mágoa retida. Né? A pessoa não consegue mais ser feliz, não consegue encontrar alegria de viver, se sentiu invadida, não podendo existir do seu modo como ela gostaria, começa a ter falta de ar e fobias e ansiedade, e palpitações e crises. Por quê? Porque ela está com algum conflito ali dentro que está mastigando dentro dela, que precisa ser resolvido, precisa ser jogado para fora. Né? Então, no campo biológico, nós temos consequências, no campo psicológico, nós temos consequências, e eu creio também na questão espiritual, que aí, lógico, tem pessoas que vão estar me ouvindo e falar, isso não existe, mas é a minha visão, como eu estou dando aqui a minha lente, a minha visão, a minha maneira de olhar o problema, eu também vou referir à questão espiritual. Quando nós cultivamos pensamentos e sentimentos negativos, nós sintonizamos mentalmente com espíritos inferiores que vão somar esses pensamentos negativos que eles também nutrem com os nossos, e nós vamos sofrer influências espirituais. Na doutrina espírita se fala de obsessão. Né? Entre os evangélicos existe a questão de dizer que é o demônio que está na vida da gente, que a gente se alia ao demônio quando a gente começa a nutrir pensamentos ruins, pensamentos de vingança, de ódio, de morte ou de matar-se ou matar alguém, nós começamos a nos ligar às forças inferiores, aos espíritos demoníacos que vão se associar a gente para ir levar a gente nessa direção. Né? Então, fugindo do amor, nós caímos nesse campo minado que é da influência espiritual. Embora isso, como eu disse, não é crença geral, mas vamos pensar sobre isso também, quem acredita na espiritualidade, independente da sua religiosidade. Né? Eu estou falando bastante do perdão ao outro, mas eu queria lembrar que mais difícil do que perdoar o outro é perdoar a si mesmo, a questão da culpa. Por isso que eu acho muito importante a gente pensar bastante sobre o perdão, porque quando eu tenho facilidade de perdoar o outro, eu começo a facilitar o perdão a mim mesma. Né? Quando eu erro, eu me sinto triste porque eu errei. Eu reconheço que errei e fico entristecida por causa disso. Isso é a culpa, né? Eu estou desconfortável, fiz isso, não achei legal, nossa, prejudiquei fulano, não tinha intenção, mas acabou acontecendo. Então, esse desconforto que a gente tem quando a gente erra é o que nós chamamos de culpa. Isso tem também uma função. A função é fazer a gente perceber que errou para poder reparar o erro, para poder pedir perdão, para poder tentar uma reparação, tentar uma reconciliação. O objetivo da culpa é isso, é despertar você para que você possa reconhecer que você invadiu e você vai ter que tentar consertar esse erro que você cometeu. Então a culpa, ela tem, olha, é importante que a culpa se transforme numa análise dos acontecimentos, gerando a possibilidade de reparação, ou para evitar que o erro se repita. Então, quem não perdoa o erro dos outros tem muita dificuldade para perdoar os próprios erros, né? Então, vamos treinar o perdão diariamente, começando pelas coisinhas pequenas. Vamos perdoando pequenos problemas, pequenas invasões, pequenos danos, pequenas ofensas, porque um dia a vida vai apresentar para a gente uma demanda maior de perdão, uma situação que é muito mais dolorosa, que você vai ter que mobilizar uma energia e um amor muito maior. Mas principalmente isso, que a culpa se transforme numa análise dos acontecimentos. O suficiente para você pensar no que você fez, arrepender-se, ou seja, mudar o seu comportamento e tentar reparar o erro. Isso que deve ser a culpa. A culpa tormentosa, que nós conhecemos como remorso, mortificação, ela gera uma autopunição.
E isso, ela não repara, ela invalida a gente, né? Psicologicamente você fica inválido. E você não repara o seu erro e ao mesmo tempo só se agride. Então, remorso e mortificação não têm a mínima utilidade. Eu vou dar um exemplo bíblico. Pedro traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Pedro perdoou-se. Ele sentiu-se culpado, reconheceu junto aos seus amigos, junto aos outros apóstolos, a sua falha, o seu erro. Quando estavam condenando Judas por ter traído Jesus, Pedro diz, todos nós o traímos. Nós abandonamos o mestre, todos nós. Ele reconhece a sua falha, o seu erro. Só que o que ele faz com a culpa? Ele usa a culpa exatamente para que ele possa repensar e redirecionar os seus passos. E ele se transformou, juntamente com Paulo, num dos maiores divulgadores do Evangelho do Mestre Jesus. Judas também se sentiu culpado quando ele cometeu a traição e viu o sofrimento e a morte do Mestre. O que ele fez com a culpa? Autodestruiu-se. Para o Evangelho de Jesus, não teve utilidade o seu suicídio. Agora, Pedro levantar-se e andar, caminhar como fez a mulher adúltera, isso sim, para Jesus teve uma função. Então vamos aprender como é que faz isso, né? Já que nós falamos que o perdão é uma necessidade, vamos tentar aprender como é que a gente faz isso. Vamos lá. Primeiro, para eu perdoar, eu tenho que querer, né? O perdão é sempre uma escolha, isso é importante. Eu escolho perdoar ou não perdoar. É aquilo que eu disse, o que fizeram com você e o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você vai decidir, você quer perdoar? Escolha perdoar, tenha vontade. Não basta ter todo o conhecimento, a inteligência, tudo isso que a gente falou teoricamente. Eu tenho que querer. A inteligência aponta o caminho, mas quem faz caminhar é a vontade. Então, vamos ter a vontade de perdoar. Eu quero. Eu acho que é bom. Me convenceu de que eu tenho que perdoar, que eu devo perdoar. Procure se arregimentar dessas virtudes para que você consiga perdoar. Humildade, paciência, tolerância, compreensão, compaixão. Então vamos lá. A humildade nós definimos, vamos rever. A virtude que faz com que eu me sinta de igual para o outro. Eu sou imperfeito, o outro também é. Ele erra, eu também erro. Eu vou me acolher no momento que eu errar e vou acolher o outro no momento que ele errar. Eu estou aberta ao aprendizado sempre e se eu puder ensinar o outro, eu vou ensinar também. Isso é humildade, tá? A compreensão é justamente essa virtude que faz com que a gente possa olhar o mundo com os olhos da pessoa que nós estamos nos relacionando. Porque a gente tem uma mania de achar assim, olha, eu penso assim, o que eu penso é lei. Isso é o certo. O que não é igual ao que eu penso está errado, né? E nós temos que começar a mudar essa visão, entender que cada um tem um jeito de existir. Esse é o meu modo. Por isso, quando eu comecei essa palestra, eu falei, olha, eu estou dando a minha visão. É a minha lente, é o jeito que eu vejo. Não quer dizer que seja a verdade absoluta. Outras pessoas podem contribuir com outras maneiras de pensar. E se eu achar interessante, eu vou mudar. E amanhã eu estou falando uma coisa diferente do que eu estou falando hoje. Isso é a abertura ao aprendizado. Então, a compreensão é isso, é entender que cada um dá o que pode. Cada um está num nível de evolução, de entendimento, e a pessoa vai fazer o melhor que ela consegue. A tolerância é uma virtude que vai fazer com que não é que eu aceite, mas eu respeito o jeito de ser de cada um. Mesmo que eu não aceite, eu vou respeitar o jeito de ser de cada um, mas vou me posicionar, vou me defender se isso for necessário. Paciência, gente, a gente tem que ter com a gente com o outro, porque mesmo que eu eduque, que eu mostre o caminho, mesmo que eu aprenda o caminho, eu preciso de um tempo para integrar isso, porque o comportamento que está comigo há muito tempo não muda de uma hora para outra. Por mais que isso seja uma teoria que está gravada na minha mente, eu tenho que treinar isso diariamente para que eu consiga concretizar. Então é preciso ter paciência, porque quando a gente quer mudar, nós vamos recair nos mesmos erros inúmeras vezes. Por isso que Jesus falou, reconcilia-te primeiro com o teu adversário e não concilia-te. Reconcilia-te. Várias vezes nós vamos cometer os mesmos erros, vamos precisar retomar esse diálogo, né, com a gente e com o outro. O sentimento de compaixão é um sentimento que faz com que a gente tenha o coração tão cheio de amor que a gente consegue olhar para as pessoas que estão à nossa volta, enxergar nelas a miséria espiritual em que elas se encontram, né? A palavra misericórdia, ela quer dizer isso, é miserere, do latim,
cordis, ou seja, o coração que se compadece diante da miséria alheia, da dor alheia. Quando eu falo em miséria, não estou falando de dinheiro. Estou falando a ausência de recursos espirituais das pessoas que convivem com a gente. O orgulho, a vaidade, a ambição, o egoísmo, são carências, são misérias da alma. Então a compaixão faz com que a gente comece a olhar para as pessoas e enxergar essa miséria espiritual e acreditar que elas têm potencial para melhorar, e a gente vai investir nelas como vai investir na gente também. Outra coisa que nós temos que fazer é tornar consciente a culpa e a mágoa sem julgar sentimentos, ou seja, muitas vezes a gente nega que está magoado com a pessoa, né? Porque a gente acha feio, falar, eu estou com raiva do fulano, não, fulano fez isso e eu não consegui perdoar, a gente acha que é feio. Por isso que eu disse, não julgue os seus sentimentos. Sentir raiva, sentir medo, alegria, tristeza, como eu disse no início do nosso bate-papo, são apenas sentimentos, são apenas emoções. Nós não podemos julgar certo e errado. A raiva não é certo e não é errado, não é bonito, não é feio. Não é pecado nem é divino. A raiva é apenas um sentimento. O que eu vou fazer com a raiva pode se tornar pecaminoso, pode se tornar divino. Então, se eu usar a raiva para me defender e educar o meu ofensor, isso é divino. Isso é amor ao próximo e amor a si mesmo. Se eu usar a raiva para matar o meu adversário, aí já não é mais divino. Então, a raiva é neutra. É o que nós fazemos com ela é que se torna. A ação é que pode ser danosa, né? O sentimento não pode receber julgamentos. Se você reconhecer que você tem mágoa de alguém, que você tem rancor de alguém, que você está ressentido, ou que se você se sente culpado, não julgue certo ou errado. Apenas identifique. Tome a consciência disso. E guarda do lado. No caso da raiva, da mágoa, deixa ela do lado. Por quê? Para você não agir movido pela raiva. Você vai ter que ter ela sob controle para que você possa escolher fazer o bem, mesmo que o seu sentimento seja outro. Esse é o amor ao inimigo. Quando Jesus fala, amai o vosso inimigo, é isso. Escolha fazer o bem para quem fez o mal para você. Não é sentir amor, é agir dentro do amor. E quando nós temos essa mágoa ou essa culpa bem visível, nós reconhecemos que ela existe, nós vamos começar devagarzinho a transformá-la. Vamos desabafar? É muito importante quando você está magoado com alguém ou quando você se sente culpado, conversar com alguém que ouça sem julgar. Aliás, nós temos que aprender a ouvir. A gente começa a contar para alguém algum problema, falar de alguma dor, a outra pessoa fala, isso não é nada. Nossa, você precisa de ver eu então, passei por isso. Para, escuta o que o outro está falando, ouça, aprende a ouvir. Fica com a boca fechada, deixa o outro falar. Ele está desabafando, isso é uma catarse. A gente tem que pôr para fora, tem que deixar a emoção. Lembra como eu falei, emoção, movimento, para fora. Então deixa a pessoa falar, deixa ela jogar para fora aquela dor, aquela mágoa. É muito comum quando a gente vai ouvir alguém desabafar, nós julgarmos. Ah, mas isso não é nada, isso é bobagem, imagina, você vai ficar magoada por causa disso. Nós temos que entender, gente, que a gente não pode banalizar a dor de ninguém. Porque a dor de uma unha encravada, ela não é menor do que a dor de uma cólica de rim naquela pessoa, porque a dor da unha encravada está nela, é ela que está sentindo. Eu posso achar que uma unha encravada, eu já tive isso quantas vezes, para mim não doeu, mas para ela é uma dor absurda. Para mim a cólica de rim é pior, mas para ela que nunca teve uma cólica de rim, essa dor dessa unha encravada está sendo a pior coisa que ela já viveu na vida dela. Uma criança, quando perde um brinquedo, quando quebra um brinquedo, ela faz um escândalo por causa daquilo, porque para ela o brinquedo é tudo. Eu não posso chegar e falar, ai, que porcaria chorar por causa disso, eu vou comprar 10 carrinhos. Não, aquele carrinho é a paixão da vida dela. Então, quando uma pessoa está contando a sua dor, nós temos que olhar com esse olhar. Essa é a dor dela, não faz julgamentos. É muito comum uma pessoa depressiva dizer assim para mim, a minha mãe, meu marido, alguém fala assim que eu não tenho motivo para estar assim. Porque eu tenho carro, porque eu tenho casa, porque eu tenho uma família maravilhosa, porque eu tenho filhos saudáveis. É como se a gente dissesse para a pessoa, você é uma ingrata de estar reclamando disso. Né? É bobagem, é banalizar a dor. Então, quando a gente for ouvir um depoimento, escuta, sem fazer julgamento. A pessoa está simplesmente relatando a mágoa, a dor. Escuta, isso é importante. Chore. A gente precisa chorar. Tem o momento do pranto, tem o momento em que a gente tem que deixar ir para fora aquela dor, ela tem que esgotar dentro da gente, até que ela vai se acalmando, se acalmando. Outra coisa importante. Pensa sobre a atitude que o outro tomou, se tem a ver com você. Alguma coisinha que você possa ter feito que fez com que a pessoa
agiu daquela forma. Às vezes é um olhar, às vezes é uma palavra, é um gesto que provocou a ira do outro. Então deita, pensa, passa direitinho toda a situação e tenta ver se alguma coisinha que você fez despertou aquela situação, veio a ofensa na tua direção por alguma coisa que você fez. Vê o que é seu nessa história. Porque existe sempre interação social. E às vezes a pessoa responde ao meio. E se a gente identificou alguma coisa, fica mais fácil para a gente perdoar. Fala, coitada, ela fez isso porque eu falei aquilo. Foi uma brincadeira, não teve intenção. Mas infelizmente para ela magoou. Tente explicar o comportamento da pessoa que te ofendeu, vendo o mundo como ele vê. Como se você estivesse ouvindo uma testemunha a favor dele. Imagine a mãe dele falando sobre ele, uma pessoa que o ama, tentando explicar o comportamento dele. Se nós conhecemos a história de vida das pessoas, como ele foi educado, as experiências que ele viveu, os traumas, os abandonos, as rejeições, às vezes nós entendemos por que ele é tão orgulhoso, por que ele é tão vaidoso, por que ele é tão prepotente. E quanto mais compreensão, maior facilidade de perdão. Vamos tentar encontrar uma intenção positiva por trás do comportamento danoso. É difícil, gente, mas nós vamos fazendo esse exercício. Um ladrão que rouba, por trás do roubo tem uma intenção positiva, que é levar alimento para sua família, por exemplo. Uma pessoa que está com pressa, que fura uma fila num banco, num supermercado, é uma coisa que a gente julga inadequada? Mas por trás daquele comportamento tem uma explicação, que se a gente ouvisse, talvez a gente entendesse. Eu estou falando tudo isso para a gente mobilizar a compreensão. Talvez a pessoa esteja atrasada, quer chegar rápido no horário de trabalho para não ser advertido, para não ter risco de ser mandado embora. Então, há um motivo. É um motivo egoísta, é um motivo dela. Ela não está enxergando você, está pensando nela, mas de qualquer forma, tem uma intenção positiva. Se a gente começar a fazer esse olhar, vai ficando mais fácil para a gente perdoar, né? Tem uma visão espiritual da vida e enxergue o ofensor como seu mestre benfeitor. Eu costumo dizer o seguinte: a vida propõe para a gente uma série de situações probatórias para a gente poder desenvolver os recursos espirituais que nós temos. Como eu vou aprender a perdoar se eu nunca for ofendida? Como eu vou me capacitar a compreender se eu não fizer esse exercício? Né? Como eu vou ter paciência, desenvolver a paciência se ninguém me faz esperar? Então, as situações que nós vivemos, elas são um desafio que a vida propõe para que nós possamos desenvolver os potenciais que nós temos. Nós somos dotados de recursos e essas situações acontecem para que a gente exerça isso. Então, quando você for passar por uma situação de ofensa, dano, invasão, prejuízo, pensa que essa pessoa está sendo um instrumento da vida para que você possa desenvolver essa capacidade de amar um pouquinho mais a cada dia. Ore e trabalhe. A oração nos liga a Deus, aos bons espíritos, chama para perto da gente o auxílio para que a gente acalme aquela dor que a mágoa deixou dentro de nós. E o trabalho, eu falo que é o trabalho como atividade útil, não trabalho material. Atividade útil que faz com que a gente se capacite diariamente para o amor. Quanto mais eu trabalhar no amor, mais eu desenvolvo essa potencial, mais eu consigo me preparar para o processo do perdão. Vamos chegar aqui então já próximo da finalização do que nós estamos conversando, as linguagens do perdão. Se você foi ofendido, durante toda a palestra eu falei sobre como você perdoar. Agora eu vou só falar rapidamente como você pede perdão, né? Se você reconheceu que você errou, que você magoou alguém, faça assim, olha, formule um pedido de perdão, peça desculpa. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não preciso falar, ela já sabe. Não, fala. São 5 linguagens que a gente segue um roteiro que atinge a necessidade do outro para ele entender que você está pedindo perdão. Então, olha, me desculpe, demonstre arrependimento. Eu sinto muito, eu sei que o que eu fiz a você causou isso, aquilo. Descreve a dor do outro, porque aí ele fala, nossa, ela está entendendo, ele está entendendo o que eu estou sentindo. Ele percebeu que ele fez alguma coisa que me machucou. Assume a responsabilidade, reconheço que errei, foi mal. Não usa aquilo de jogar a culpa no outro. Também você gritou comigo, por isso que eu te dei uns tapas. Não joga a culpa nele, assume. Olha, eu bati em você porque eu perdi a cabeça, porque eu estou muito nervoso. Desculpe, reconhece que você errou. O que eu posso fazer para reparar o meu erro? Tente compensar o prejuízo. Se eu falei mal de você publicamente, te humilhei publicamente, então você quer que publicamente eu peça desculpas e repare o que eu falei de você? O que eu posso fazer para poder reparar o erro?
e mude efetivamente o seu comportamento, crie estratégias para que você possa efetivamente mudar. Se você é muito impulsivo, anota, preciso diminuir a impulsividade, preciso ser mais calmo. Anota num papel, lê isso todo dia, põe no seu computador, lembra que você precisa mudar esse comportamento danoso. Faça esforços. Então vamos relembrar. O perdão, ele remove as barreiras que a ofensa causou e restabelece o vínculo, a relação. Para que eu possa dar o meu perdão para você, eu preciso ter a certeza de que você percebeu que você errou, você identificou que você errou, você entendeu o que a sua ofensa causou em mim, se arrependeu disso, você demonstra que você está arrependido por uma postura corporal, por uma linguagem. Aí eu me sinto segura. Bom, ele entendeu que ele errou, ele assumiu o erro, ele se arrependeu, ele está tentando reparar o erro e ele está esperando. Então eu acho que eu posso voltar a confiar. Acredito que não vai acontecer outra vez. Agora, se você não passar por esse processo e não demonstrar para mim que você reconheceu que errou, se você não pedir desculpa, se você não demonstrar arrependimento, se você não se propor a compensar o prejuízo e eu não ver que você está mudando o teu jeito de ser para não voltar a me ferir, eu não confio em você. Eu não posso, olha, eu vou até perdoar, tudo bem, não vou guardar dentro de mim mágoa e ressentimento, né? Eu vou esquecer a ofensa, no sentido de tirar essa dor de dentro de mim, mas reconciliação não. Fica você aí, eu fico aqui, eu escolho não conviver mais com você. Então ficou um perdão incompleto, mas porque você não me deu garantias de que eu posso voltar a confiar. Então é importante. Aqui nós temos as 5 linguagens do amor. Quando você quer reparar um dano e demonstrar para a pessoa que você ama ela, porque o perdão deixa essa dúvida. Será que ela me ama mesmo? Será que ele me ama mesmo? Se ele me amasse, não faria isso. Para você mostrar que você ama, você pode usar uma das 5 linguagens do amor. Rapidamente, palavras de afirmação. Tem pessoas que para se sentir amada precisa escutar. Eu te amo, você é muito especial para mim, você é linda, o lindo, cheiroso, maravilhoso. Tem que falar. Ah, mas ela já sabe. Fala. Às vezes ela não sabe, ela quer ouvir. Porque para ela ouvir, isso significa entendimento de que você ama de verdade. Há pessoas que gostam de receber presentes. E como que eu vou saber a linguagem de amor que a pessoa quer escutar ou quer receber? Olha como ela faz para você. Se a sua esposa ou seu esposo fala muito, eu te amo, você é linda, cheirosa, maravilhosa, não vivo sem você, essa é a maneira dele expressar o amor. Usa a mesma linguagem com ele, senão ele não vai achar que você gosta dele, ou ela gosta de você, né? Se a pessoa te presenteia com frequência, presenteia ela. Não precisa ser coisa valiosa, não. Só para mostrar, olha, eu estava pensando em você quando eu vi isso aqui, achei que era tua cara. Pronto, já demonstrou que ama. Estava pensando nela quando foi comprar isso aqui. Tempo de qualidade. Há pessoas que querem atenção. Você pode falar que ama, você pode dar presente, mas ela quer a sua presença. Ela quer que você fique junto, que você olhe para ela, olhe nos olhos, converse com ela, né? Vai sentar num barzinho, senta de costa para quem está entrando, fica de frente para a pessoa. Quer demonstração maior de amor? Você está conversando com a pessoa está ali, como você está aqui olhando para mim, e eu falo com você olhando para os lados, olhando para cá. Você não é importante para mim. Eu estou olhando para tudo quanto é lado, menos para você. A pessoa quer atenção. Atos de serviço, quantas pessoas esperam que a gente faça alguma coisa por elas? Jogar o lixo fora, dar banho nas crianças, ajudar no almoço, lavar o carro. São atos de serviço que a pessoa fala, puxa, fulano gosta de mim, porque está me ajudando, aliviando a minha carga. Então, se a pessoa faz isso para você, preste atenção e faça para ela, porque é a linguagem que ela usa. E há pessoas que esperam o toque físico, o beijo, o abraço, passar a mão no cabelo, sem necessariamente conotação sexual. Porque às vezes a mulher pode procurar o abraço, o beijo do marido, porque ela quer o carinho, o toque físico. E às vezes o marido imagina que ela quer ter uma relação sexual com ele. E nem sempre isso acontece. Muitas vezes isso aqui é simplesmente carinho. E muitas mulheres reclamam disso. Elas querem carinho. Desceu do carro, pega na mão. Vai sentar, puxa a cadeira. Esses pequenos gestos. Então são linguagens do amor que a gente pode manifestar para que a pessoa se sinta segura. Então, vamos pensar assim. Nós vamos finalizar esse nosso bate-papo, essa palestra, mostrando essa imagem de Jesus, né? Eu gosto muito de Jesus, da sua proposta, do seu modelo, dos seus ensinamentos, não só o que ele falou, mas tudo o que ele fez, todas as suas atitudes. E eu fecho com essa imagem mostrando que Jesus era uma pessoa extremamente sociável, uma pessoa que estava sempre junto de todo mundo, sempre
conversando com seus amigos, dialogando, esclarecendo. Jesus não fugia desse contato de conversar e investir. Eu fico imaginando, quando nós falamos o tempo todo de perdão, e eu falei que o perdão é um investimento, né? Você tem vontade de perdoar porque você não quer perder o vínculo com aquelas pessoas. Você quer continuar convivendo com elas. Então você está com muita vontade de que ela se arrependa e peça perdão, porque você está doido para trazê-la para de perto de você outra vez e voltar a conviver. E Jesus nos ensina isso, né? Quando ele conversou com os apóstolos na última ceia, quando ele avisa, olha, vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dissipar. Ele dizia assim, quando eu for preso e morto, vocês vão fugir, vocês vão ficar apavorados e vão fugir. As ovelhas sem o pastor vão ficar desesperadas. Pedro foi o primeiro e falou, imagina, eu dou minha vida pelo Senhor. E aí Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. É como se Jesus falasse, olha, eu conheço cada um de vocês. Eu sei que vocês não são perfeitos, que vocês são frágeis, criaturas, e que vocês vão errar em algum momento, e eu já estou pronto para perdoar, estou louco para perdoar, porque eu amo vocês, vocês são meus amigos, né? Eu amo vocês. Então Jesus, ele nos mostra nessa passagem, anunciando, né, que os apóstolos iriam falhar com ele nos dá uma dica, olha, não espera muito das pessoas, aceita que as pessoas são humanas, que elas têm fragilidades, que elas têm medos, que elas podem falhar, que elas podem errar e que isso vai cair no seu colo em algum momento da tua vida, mas se prepare, se abra à possibilidade do perdão. Quando Jesus fez isso com os apóstolos, avisando que eles iriam fugir, que eles iriam abandonar, ele protegia a sua própria emoção. É como se ele falasse assim, olha, eu não estou esperando muito de vocês, não estou idealizando vocês, vocês não são santos, criaturas perfeitas, vocês são seres humanos. E eu não estou esperando de vocês santidade, eu estou esperando de vocês apenas que vocês gostem de mim, né? Que vocês caiam e levantem depois de ter caído e vamos seguir em frente, continuem comigo, continuem junto comigo. É isso que Jesus queria dizer. Queria mostrar para os apóstolos que eles não se conheciam, que eles também acreditavam que eles eram super-heróis, mas que eles eram apenas humanos. Jesus queria vaciná-los contra a culpa destruidora, né? Então quando você errar, olha, eu já estava até esperando que você errar, fica tranquilo, não estou magoado não. Reconhece que errou, se arrepende e toca para frente. E foi o que todos eles fizeram, exceto Judas, né? Então, em toda a história do Evangelho nós vamos ver isso. E eu vou encerrar nosso encontro justamente pedindo isso, para que você que está me ouvindo, que está me assistindo, assim como eu estou me propondo a fazer, vamos tentar amar um pouquinho mais a cada dia. Vamos acreditar que nós somos capazes de amar um pouquinho mais a cada dia. E vamos nos preparar para essa demanda que é cada vez maior. O mundo hoje, gente, está muito egoísta. As pessoas estão olhando só para si mesmos, para suas necessidades, para os seus interesses, estão esquecendo que nós somos uma grande família, a família humana. Então nós estamos lidando com uma frieza nas relações interpessoais muito grande e estamos ficando carentes, estamos nos sentindo solitários, estamos ficando amedrontados e arredios ao contato com o outro. É cada um para si, Deus para todos. Não, não é assim não. Pelo menos que cada um de nós faça esse processo, né? Pensa um pouquinho sobre tudo que nós falamos, sobre colocar o amor nas relações interpessoais. Essa é a proposta do Cristo. Traz o amor entre você e o seu próximo, entre você com você mesmo, entre você e Deus. Essa é a proposta. Vamos amar um pouquinho mais. Vamos investir em nós, acreditando que somos capazes de ser melhor do que somos agora, nesse momento. E acreditar que a pessoa que convive com a gente tem potencial para melhorar. Vamos investir, não vamos desistir das pessoas que nós amamos. Se não tiver jeito, se for insuportável a convivência, tudo bem, mas vamos insistir. Lembra que Jesus pediu para procurar o adversário que pecou, conversar com ele, levar testemunhas, mobilizar a igreja. Jesus falou, gente, luta, não desiste. Só desiste quando você vê que não tem mais jeito. Aí respeita a ausência de recurso do outro, o limite do outro, porque nós não podemos violentar ninguém. Que Deus abençoe a todos vocês e que o seu coração, a sua casa, a sua família possa encontrar a paz. E se eu puder ter contribuído um pouquinho com isso, eu já fico imensamente agradecida. Muito obrigada.